Muito provavelmente você já escutou o nome Mata Hari, a dançarina javanesa que foi considerada uma espiã, uma agente dupla durante a Primeira Guerra Mundial. E é sobre essa história que eu vou falar hoje. Vou trazer o filme que leva seu nome, Mata Hari, um filme de 1931 que traz a atriz sueca Greta Garbo no papel principal. Esse é um filme do diretor francês George Fitzmaurice e vai falar sobre os últimos anos da dançarina Mata Hari, praticamente o último ano de sua vida. Ela que foi ali executada por um pelotão de fuzilamento quando foi então julgada e condenada, como sendo uma espiã, uma agente dupla, trabalhando tanto para a Alemanha como para a França. Mas vamos então à história da nossa personagem, uma mulher fascinante que viveu intensamente, viveu nos limites, nos extremos. Então vamos à história dela. Mata Hari era muito conhecida por ser uma dançarina exótica javanesa. No entanto, ela nasceu na Holanda, numa cidadezinha no norte da Holanda, em 1876. Nasceu de uma família abonada, o pai tinha uma chapelaria, mas aos 13 anos ela perdeu a sua mãe, o seu pai veio se casar novamente e acabou falindo. Então o padrão de vida ali deles, que era bastante alto, acabou caindo muito e ela foi então estudar em um colégio para ser professora, um colégio interno. Ali nesse colégio, aos 16 anos, ela teve um envolvimento que é muito polêmico, com o diretor desse colégio. E ali então ela teve que deixar o colégio e foi morar com o tio. Aos 18 anos ela respondeu a um convite, a um anúncio de jornal, onde ali os homens costumavam, principalmente militares, costumavam anunciar, colocar anúncios que estavam à procura de uma esposa, de uma companheira. Então ela respondeu a um anúncio de um militar. Então ali aos 18 anos, quase 19 anos, ela se casou com ele. Ele era uns 20 anos mais velho do que ela, mas ela queria muito se emancipar, queria obter a sua independência, tinha essa ilusão que se casando ela ia conseguir essa independência. Então ela acabou se casando ali aos 19 anos aproximadamente. E ele então foi destinado a trabalhar ali na ilha de Java, que era uma colônia ali, ficava nas Índias holandesas. Eles se mudaram para lá, ela ficou muito entusiasmada, com essa nova possibilidade de uma aventura, e logo ela teve o seu filho e depois uma filha. No entanto, a vida deles ali não foi nenhum mar de rosas, Ele acabou se mostrando depois bastante violento, bebia muito, Então não era ali um bom marido. Ela, por sua vez, também tinha uma personalidade bastante difícil, digamos assim, Então, principalmente com essa questão da sensualidade, Ela chamava muito atenção a seu físico, o seu corpo, a sua beleza. Então era assim impossível ela chegar no ambiente social e os olhares não se voltarem todos para ela, despertava a inveja entre as mulheres, a cobiça entre os homens e os ciúmes ali de seu marido. Então esse começo da vida dela foi bastante tumultuado. Ela chegou até a perder o seu filho pequeno ainda, acredito que com 4 anos, E isso ela tinha já uns 23 anos, ainda muito nova também, Então, depois da perda do seu filho, que foi um grande trauma para ela, acredito que o maior da sua vida, ela decidiu se separar. E ali, vivendo ali em Java, bem na Indonésia, naquele ambiente assim mais oriental, ela acabou se aproximando dessa cultura. Ela observava muito assim a questão dos templos, ali da cultura mesmo, a dança, aquela mitologia, toda aquela cultura oriental. Ela foi aos poucos
absorvendo aquele conhecimento, né? Mas ela decide então voltar para a Holanda, se separar do seu marido. Foi uma separação bastante tumultuada também, litigiosa, e ela acabou perdendo a guarda da sua filha, porque ali o desequilíbrio de força era muito grande, né? Ele, um militar, com prestígio, né? Por mais que ele fizesse coisas assim horríveis, atrocidades, mas ele detinha ali o prestígio, né? E ela também, com essa questão dela, da personalidade dela, também teve ali uma certa dificuldade em se mostrar apta a cuidar dessa criança, então a guarda da filha ficou com o marido, e foi mais um trauma para a vida dela, porque toda a vida ela tentou contato, tentou recuperar essa filha, mas ela foi completamente afastada, né, do convívio. Então ela praticamente, depois da separação ali, ela praticamente não chegou nem a ver mais a criança. Então foi uma grande perda para ela também. Para tentar refazer a sua vida, ela vai então para Paris, onde tudo estava acontecendo, estava começando, e ela tinha de fato aquele desejo de se tornar famosa, de se tornar, né, alguém assim conhecida. Ela queria viver a vida de fato. Então ela vai para Paris, lá ela passa muita dificuldade também, tenta vários tipos de trabalho, professora de equitação, trabalhos ali mais simples, né? E não consegue nada até que aparece uma oportunidade dela fazer uma apresentação da sua dança, que ela, ali no momento de desespero, né, ela foi resgatar o que ela tinha de conhecimento. Ela gostava de dançar, conhecia alguma coisa bastante superficial dessa cultura javanesa, então ela fez ali uma improvisação, tá? Uma dança com adornos, né? Com adornos exóticos, com véus, uma coisa assim bem diferente mesmo. Esse interesse pelas coisas orientais, ali pela cultura oriental, estava começando, mas as pessoas também não tinham assim tanto conhecimento para poder dizer se aquela dança era de fato legítima, né? Se aqueles movimentos eram de fato daquela maneira, né? Se estavam sendo executados com perfeição. Então não havia ninguém que pudesse contestar, e ela então criou essa personagem da Mata Hari, uma dançarina javanesa, e começou a fazer as suas apresentações. E para formar o seu espetáculo, ela se inspirava também na personagem bíblica Salomé, que também tinha aquela coisa, né, da dança ali, dos véus, né? Então ela usava esses elementos também muito semelhantes ali, inspirado de fato nessa história da Salomé. E ela começa então a fazer bastante sucesso e vai ali lapidando a sua apresentação, né, colocando uma carga maior de exotismo, de erotismo também, de sensualidade, e começa a fazer muito sucesso. Como se tratava ali de uma apresentação exótica, né? Então aquela sensualidade não era vista como uma apresentação assim vulgar, tá? Não era uma simples apresentação ali num cabaré ou algo assim, não, era uma apresentação artística, né? Então ela conseguia se apresentar em locais ali de muito prestígio, a sua plateia também era muito requintada. Então ela não tinha aquela coisa, apesar dessa grande carga de sensualidade, não era uma apresentação vulgar. Se tratava ali de quase que uma encenação mística, né, meio religiosa até. Então caiu no gosto ali desse público do começo do século. Só que ao mesmo tempo ela exercia também outras atividades, tá? Ela era também uma cortesã de luxo. Ela meio que escolhia ali os seus clientes, entre eles estavam membros do alto escalão ali, militar, né? Inclusive príncipes, nobres, e então membros ali da alta sociedade
que ela eventualmente tinha como seus ali benfeitores, né, que ela chamava de benfeitores. Então ela foi ali, a partir de uma situação de praticamente de uma miséria mesmo, né, de passar muita necessidade, para uma vida muito luxuosa. Ela gostava de se vestir com roupas caríssimas, joias, né? Gostava de manter ali um padrão de vida muito alto. Então, por isso que eu falo também que ela vai ali sempre nos extremos, né? Ela não tem aquela coisa do meio termo, de estar de boa, não. Ou ela tá sem nada, com a roupa do corpo, na miséria mesmo, ou ela está nas altas rodas, com muito dinheiro, com muito luxo, né? Então ela era assim que ela passou parte da sua vida, né? Só que ela começou essa vida de dançarina relativamente tarde para a época, né? Aos 28, 29 anos mais ou menos, tá? Então ela ainda era muito bela, né? Tinha um corpo muito bonito para os padrões da época, né? Que eu acredito que hoje em dia o padrão de beleza é bem diferente, mas para a época ela chamava muito atenção. Mas então no começo ela fez muito sucesso e se aproveitou desse momento, né, da sua vida. No entanto, com o passar dos anos, outras dançarinas começaram a imitá-la, dançarinas mais jovens, né, mais belas, que não chegavam nem aos pés ali, né, da artista que ela era. No entanto, começavam a fazer sucesso também. Ela foi, aos poucos, ali ganhando peso, tá? Envelhecendo. Ela passava mais a ser conhecida mais como cortesã do que como dançarina. Meio que Paris ali foi já meio que enjoando também, né? Então ali em 1914 ela vai para Berlim, tá? Ela é convidada ali por um admirador militar também a ir para Berlim se apresentar. E ali está começando então a Primeira Guerra Mundial. Quando é deflagrada a guerra, ela precisa sair da Alemanha às pressas, tá? Praticamente com a roupa do corpo, não consegue pegar de volta suas roupas, suas joias, né? Suas coisas ali, e tem que sair às pressas e vai então para a Holanda, porque como a Holanda era um país neutro, ela conseguiria buscar refúgio ali. Então ela chega ali sem nada, né? E apenas com algumas recomendações ali desses militares para procurar ajuda. Ela sempre se virava, né? Ela de alguma forma ela encontrava algum desses benfeitores dela, né? Homens mais velhos ali e militares que de certa forma acabavam dando algum tipo de ajuda para ela em troca ali de favores, né? Então ela na Holanda ela consegue se recuperar, mas ela achava muito tedioso ali viver ali, aquela vida muito comum, né? Muito simples. Ela gostava do glamour, né? Do agito lá de Paris. E ela quer voltar para a França de todo jeito, né? Mas ali está no meio durante a guerra, né? E ela, sem dinheiro nenhum, ela vai então procurar ajuda de um cônsul alemão na Holanda, que já tinha sido recomendado, né, que ela o procurasse, e esse cônsul então oferece um dinheiro para ela e várias cartas de salvo-conduto, né, para que ela pudesse passar ali de um país para o outro, para que ela conseguisse ali, obtivesse algumas informações, tá, junto a esses militares, ou seja, ela foi de fato recrutada como uma espiã para a Alemanha. E inclusive o codinome dela era H21, que ela achava assim tediosíssimo, ela não gostava desse codinome e achava muito sem graça, mas enfim, ela na verdade ela não queria ser espiã nem nada disso, ela não estava interessada nem em exercer essa atividade, ela só queria mesmo o dinheiro e as cartas de salvo-conduto para que ela pudesse então voltar a Paris. Só que quando ela chegou em Paris, com esse envolvimento dela, essa tentativa de obter informações ali entre o meio militar, né, que já era natural para ela também, ela foi recrutada também pelo chefe da contra-inteligência francesa.
Então ela acabou, e ela tinha muito carinho pela França, né? Muito mais do que pela Alemanha. Então ela acabou ali meio que sendo, se viu numa situação de ser uma agente dupla, tá? Ela trabalhava tanto para a Alemanha como para os franceses. Na verdade, ela não trabalhava para ninguém porque ela não conseguia informação nenhuma relevante, né? Alguma coisa assim que realmente fizesse alguma diferença, mas só o fato dela ter recebido dinheiro, ter recebido favores ali para poder trabalhar, enviar informações, né, já foi considerado um indício bastante grave, tá? Então, em algum certo momento, ela começa a despertar várias suspeitas de outros investigadores ali, né? Então, eles estão fazendo uma verdadeira caça às bruxas, né? O momento ali é muito delicado, é muito difícil, né? Então, qualquer uma mínima suspeita que fosse já era motivo para que a pessoa fosse servisse como exemplo, né? Então, não só na Primeira Guerra, como depois na Segunda Guerra e também na Guerra Fria, vários artistas eram recrutados, artistas, esportistas, né? A gente sempre vê isso em filme, então a KGB, né, tentando recrutar ali algum esportista, então isso era uma coisa muito comum. E então eles precisavam mostrar, dar exemplo, né? Alguma coisa ali, uma punição exemplar. Então ela não tinha assim muito que ela oferecer de provas, né, para essas pessoas que estavam investigando, mas ela acabou, pela primeira vez na sua vida, ela acabou se apaixonando por um agente russo que trabalhava para os franceses, tá? Era um aviador, um jovem, bem mais jovem que ela, com 23 anos. A essa altura, ela já estava com 41 anos, ela já tinha ganhado mais peso, tá? Então era muito difícil para ela voltar com as suas apresentações da mesma forma que no passado, né? E ela acabou se apaixonando por esse aviador. E, e ele acabou sendo atacado ali, o avião dele acabou sendo atacado e ele ficou hospitalizado, ele acabou perdendo a visão de um olho. E ela nessas viagens para visitá-lo, né, no hospital e ficar ali com ele, ela acabou se expondo muito, tá? Acabou assim deixando muito a ponta solta ali das suas atividades e então eles conseguiram finalmente um indício, tá? Nada de provas, mas indícios suficientes para levá-la a julgamento. Quando ela vai a julgamento, ela fica presa ali numa prisão de Salazar, se eu não me engano, em condições terríveis, tá? Com muitos ratos, muita sujeira, ali uma situação bastante degradante, que aquela situação quase que já estava a ponto de enlouquecê-la, na verdade, mas ela contava que com a ajuda, né, que algum desses protetores dela, né, desses mantenedores dela, e que em algum momento viessem ajudá-la, mas só que ela passou a se tornar ali radioativa, né, tóxica. Ninguém desses seus protetores, né, nenhum deles quis demonstrar ali a menor sombra de contato com ela, nada. Então ela acabou ficando vulnerável, sem ninguém para ajudá-la, e a não ser o seu advogado que tentou ao máximo, né, defendê-la ali, mas ela foi usada, na verdade, como bode expiatório, né? Então não tinha jeito e ela acabou então em 1917, aos 41 anos de idade, sendo condenada a ser fuzilada, né, a um pelotão de fuzilamento. A lenda em torno dela era tão grande, né, assim, a mística em torno dela, que diz, né, a lenda que os atiradores tiveram que ser vendados para não sucumbir ao encanto dela, né, ao charme, porque ela poderia muito bem ali com um olhar, com um simples gesto ali, com seus encantos, dissuadi-los, né, de atirar. Então eles acabaram
sendo vendados. Parece que um deles até chegou a desmaiar e poucos tiros acertaram nela. Então ela teve ali um tiro de misericórdia, assim, ao final, né, na sua morte. E o filme com a Greta Garbo vai falar então desse finalzinho da vida dela, quando ela conhece o aviador russo, esse oficial russo, né? No caso, ele no filme se chama Alexis, tá? Ele na vida real se chamava Maslov. O chefe francês da contra-inteligência ali seria então o Georges Ladoux, na vida real se chama Schubin no filme. E o cônsul alemão que a recrutou é o Kremer, não vou me lembrar agora o nome dele no filme. Mas eu tenho aqui um encarte também, né, que vem junto com esse filme. Então, assim, o figurino, né, bastante exótico. Aqui algumas fotos da Greta Garbo, uma biografia do diretor da Greta Garbo também. Tá? Então, esse encarte vem junto com o filme. E em paralelo ali com a história dela, algumas coisas estão ocorrendo ali, acontecendo na Europa, né? Em Paris está sendo construída a Torre Eiffel, que na verdade eles viam ali como uma aberração, né? Uma afronta, uma afronta até a Deus mesmo, aquela altura toda, né? Então era uma torre que durante a sua construção foi bastante polêmica. Eles achavam que ela seria construída e depois seria desmontada, né? Que não ia ficar ali para sempre. Então tem a questão da Torre Eiffel, a eletricidade, né, que também estava chegando, ali a Art Nouveau, né, também era uma coisa que estava começando, artistas como Pablo Picasso, Modigliani, o Picasso ela teve a oportunidade de conhecer e ela não teve uma boa impressão dele, né, ela achou ele assim muito galanteador demais, né? Acho que ele também ficou dando muito em cima dela, né? Meio assim inconveniente. Ela já gostou mais do Modigliani, né? Que ela achou muito mais cavalheiro, mais elegante, charmoso, né? Gostou muito mais dele. Escritores também, como Oscar Wilde, né? Então estava durante ali a Belle Époque em Paris. A bebida que eles tomavam ali era o absinto. Então tem todas essas coisas culturais que estavam acontecendo naquela época. A Mata Hari ela foi mencionada já em diversas outras obras também, né? Tem um livro do Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas, que fala sobre ela também. Ela também é uma personagem, na verdade, do livro. Eu já li há muitos anos, não vou me lembrar direito aqui em que contexto ela aparece. Tem também um filme do James Bond, olha só, o Cassino Royale, é um filme que é fora da franquia, eu até vou fazer um vídeo sobre ele também, onde o James Bond teria então se casado com a Mata Hari e tido com ela uma filha, que é a Mata Bond. É um filme meio pastelão, assim, depois quando eu fizer o vídeo sobre ele, vocês vão entender melhor, mas também é mencionada nesse filme, né? E em várias outras obras, né? Tem outros filmes também sobre a vida dela, né? Tem uma minissérie que está disponível no YouTube em inglês, tá? Ela tá com legenda em inglês também, e é fácil de acompanhar. Mas assim, eu achei muito água com açúcar, tá? Muito romanceada. Tem um livro também do Paulo Coelho, chamado A Espiã, que também tem audiobook no YouTube, aquela coisa também bem melosa, né? Aquela literatura bem, mas assim, fácil, né? Uma literatura fácil de acompanhar, fala muito sobre a biografia dela, né? Assim, mas também assim de forma muito romântica. E eu já
tenho a opinião, né, por tudo que eu pesquisei a respeito dela, é que, na verdade, assim, ela foi uma mulher muito infeliz, tá? Não encontrou o amor, não teve essa possibilidade de viver plenamente o amor, foi sempre em busca de algo que não a preenchia de fato, né? Que no caso seria ali a fama, o dinheiro, o luxo, a ser cortejada ali por muitos homens, mas ser amada de fato, isso ela nunca teve. E também a perda da convivência com os filhos, né? Que ela sofreu muito por conta disso também. Então foi assim um meteoro, né? Uma vida muito breve e que foi com muita intensidade e que poderia, que ela, se ela, uma mulher inteligentíssima, porém que se ela tivesse administrado melhor essas questões na vida dela, ela poderia ter tido mais êxito, né? Na sua vida de modo geral. E também essa energia com a qual ela lidava ali o tempo todo, né? Essa sensualidade extrema. Então, é a pessoa que ela, se ela não tem uma base muito sólida para poder lidar, é uma energia muito forte. Então, eu acredito que tenha sido muito penoso para ela também, tá? Ela, no livro do Paulo Coelho, isso fica mais claro, né? O quanto aquilo a degradava, tá? Aquilo fazia mal para ela. Ao mesmo tempo que ela buscava, era como se fosse uma coisa que a entorpecia, né? Ela buscava aquela vida, mas ao mesmo tempo ela sabia que aquela vida fazia muito mal para ela, não só fisicamente, né? Ali espiritualmente, para sua alma e tudo mais. Então, foi uma mulher ali que viveu esses conflitos, tá? Então, mas eu acho que é super válido conhecer a biografia dela, aprender com os erros, né, das pessoas. Sempre também uma biografia, ainda mais uma pessoa tão fascinante como ela, né? Sempre tem muitos ensinamentos, muitas coisas que a gente pode absorver para a nossa vida. Hoje o mundo é outro, né? Uma mulher como ela, certamente hoje em dia, ainda sofre as dificuldades, porém tem muito mais abertura, né? Muito mais facilidade. Não sei, também isso pode ser relativo, né? Mas teria uma certa aceitação maior, né? Hoje em dia. Bom, então foi essa a história de hoje, a história da dançarina e espiã javanesa Mata Hari. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e até o próximo vídeo.